Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Aqui é o nosso Gazeta Esportiva, primeira edição. Tá começando agora, tá estranhando que eu tô aqui? Pois é, eu tava com saudade, né? Eu acho que eu vim a última vez na quarta-feira. Eu falei, quer saber? Vou apresentar hoje. Mentira, mandaram, eu tô aqui, tá, gente? Mas faz de conta que é isso, tá? Hoje tem seleção brasileira, então a gente quis fazer um programa especial, mas não estou sozinha, tá bom? Além de vocês que estão acompanhando a gente pelo Facebook, comentando, compartilhando, curtindo e respondendo a nossa enquete que eu vou passar já já. Estou aqui acompanhado dos meus meninos, não é? O Thomas do meu lado direito, tudo bom, Thomas? Oi, tudo bom, Gabriel? Muito bem-vindo novamente, o Thomas que estreou essa semana aí. Estreou essa semana, não? Não, já tinha estreado já tinha antes, estreado, né? Mas voltei quarta-feira. Exato, o time ficando cada vez mais forte aqui na Gazeta Esportiva. E do meu lado esquerdo voltou de férias, Voltei, Gabriel, e aí? pra participar novamente, é uma honra estar de volta. E como é que foi de férias? Foi bom? Dei uma descansada, né? É bom, né? É bom. Pra dar aquela descansadinha, pra voltar com tudo aí, né? Que tem bastante coisa pra gente falar hoje. Então vamos começar com a nossa enquete que tá lá no nosso site do gazetesportiva.com. Vocês podem entrar e votar, ou então ir comentando nos comentários aí do Facebook que a gente vai ler já já também. A nossa enquete não podia ser diferente, né? Qual será o resultado de Brasil e Bolívia na estreia da Copa América? Vai ser vitória do Brasil, empate ou vitória da Bolívia? E aí, o que você acha? O que vai acontecer? Vota lá no nosso site, põe sua opinião aí nos comentários, que daqui a pouquinho a gente vai ver como é que estão se movimentando as nossas redes sociais, tá bom? Será que vai ter gente zicando o Brasil? Sempre tem, né? Sempre tem que ter também, né? Pra ter uma pressão, faz bem, tá né? certo. A gente tava falando aqui de importante. friozinho na barriga, é importante, né? Ver se empurra, né? Vou começar com você, Thomas. O que você acha aí que vai ser o resultado hoje do jogo do Brasil? Olha, eu acho que vai ser vitória do Brasil, vai ser uma vitória tranquila, eu imagino. Talvez um pouquinho do nervosismo da estreia. O fato de jogar em São Paulo, que costuma ser uma torcida que pressiona bastante a seleção brasileira. Então, se o gol demorar um pouco para sair, o resultado pode ser pode ser magro, vamos dizer assim. E a torcida pode pegar um pouco no pé. Um pouquinho no pé, é verdade. O Thomas trouxe uma informação importante. Então, para você que não sabe, o jogo acontece hoje, né? Sexta-feira, às 9h30 da noite, no estádio do Morumbi, estádio do São Paulo, aqui em São Paulo, né? Então, a gente tá aí com uma greve hoje aqui, né, gente? Então, quem comprou os ingressos, já vai um pouquinho antes, se puder, né? Para não ter... Pra chegar na hora. Pra não chegar, né, em cima do jogo. Quem quiser retirar os ingressos também, aquela história toda. Então, não se esqueça, 9h30 da noite, o jogo do Brasil, estreia da Copa América no Morumbi. E você, Gabi, o que você acha? Eu acho que vai ser aquele jogo que não impressiona nada. Que vai Sério? terminar 1-0 pro Brasil. 1-0 pro Brasil pra ficar com a pressão pro resto do campeonato, porque tem que impressionar. Acho que tá na hora de impressionar um pouco. Tá na hora de impressionar, olha só. E a gente tá com 3 desfalques, vamos dizer assim, né? O Neymar, que a gente já falou aí durante as últimas semanas, que foi cortado da seleção por conta daquele mau jeito que ele caiu ali num amistoso. Também não teremos o Ederson, que se machucou no treino do Brasil, então já seria esperado também começar com o Alisson, né? Mas também preocupa um pouco, porque ontem acabou o limite aí para o Tite convocar pessoas até a data limite. Ele não convocou, fazer as trocas, não convocou, permaneceu o Ederson, que não deve ser uma lesão de grande extensão. E o Tite também falou ontem do Arthur, né? Que o Arthur deve começar no banco. Deve não, começará no banco. E antes da gente passar aí uma provável escalação e palpite de jogo de vocês, eu quero saber, no lugar do Arthur, Alan, né? Não sei, Alan ou Fernandinho? Começar com o Gabs agora. A gente estava tendo essa discussão. Agora de pouco, gente, aqui nos bastidores. Antes de começar o programa, eu acho que o Fernandinho ele é um ótimo jogador, ele atua muito bem, principalmente no City, mas na seleção ele falha muito, ele tem uma inconstância muito que para mim é grave. Então eu acho que por ser um jogo, é uma estreia, tudo bem, mas a Bolívia não é o time que preocupa mais nesse campeonato. Eu acho que para mim o substituto imediato tinha que ser o Alan. Cravado assim, ó, já mandou aqui. E o Thomas até estava falando aqui agora que discordava. Vamos ver se ele vai continuar com a sua opinião. Não, eu vou continuar com a minha opinião. Mantenha a palavra. É isso aí, os valores. O Fernandinho é um excelente jogador, ele vem provando isso há muitos anos já, no Manchester City, recebe elogios do Guardiola o tempo inteiro. Então, ele é um excelente jogador, ele tem boa marcação, boa saída de jogo, é um bom finalizador também, que é importante. Finalizou super bem no último amistoso, jogo com uma defesa forte, provavelmente como a da Bolívia, que vai jogar fechadinho. Ter um jogador que sabe chutar de fora da área muito bem é importante para talvez ter uma armadilha para abrir o placar.
Muito bom. Então a gente está aqui com as duas opiniões, um de cada lado. E você, o que você acha aí? Quem deve entrar no lugar do Arthur? Daqui a pouco a gente vai passar uma provável escalação, mas a gente quer saber a opinião de vocês também. E também não deixa de votar na nossa enquete lá, para daqui no final a gente trazer a opinião de vocês também. E você se isentou, né? Claro, eu tô com o povo. O que o povo disser é a minha opinião também. Eu acho que já que você perguntou, eu vou responder. Eu acho que a seleção, os dois nomes são ótimos para entrar, mas eu entraria com o Fernandinho também. Então ficaremos no 2-1 aqui, por enquanto. Ele teve ele pegou uma fama um pouco ruim ali na Copa do Mundo, né? Sim. Mas eu também considero um grande jogador e o Alan vai poder provar aí durante a Copa América, porque também que ele foi chamado pelo Tite, né? Ele que é um ótimo jogador também. A gente não pode esquecer, então, que esse jogo é válido pelo grupo A. Então, vai ser Brasil e Bolívia hoje. E também temos os outros dois times da chave, né? Que são o Peru e a Venezuela. Um grupo fácil do Brasil, né? O time que eu acho que pode que mais assustar é o Peru, né? Sim, um pouquinho mais de tradição ali também. Mas sabe que a Bolívia fez um amistoso contra a França de preparação aí. E deu um pouco de trabalho para os franceses campeões do mundo aí. Perdeu, né? De 2-0. A Bolívia sempre atrapalha, né? Dá aquela... porque tem uma boa defesa. É um time bom defensivamente. Joga todo mundo fechadinho. Time chato de jogar contra, tem dificuldade de infiltrar. É muito difícil marcar gols na Bolívia. E aí que a gente estava falando da ausência do Neymar, que é o nosso grande camisa 10, aí foi substituído pelo William na última semana, né? Foi lesionado aí, teve que ser substituído de última hora. Como é que a gente vai infiltrar essa defesa um pouquinho mais difícil aí? Vocês acham? Eu acho que o David Neres vai fazer uma ótima Copa América. Eu acho que ele vai se provar nesse campeonato. Acho que é a oportunidade dele de jogar muito. É um campeonato que é em casa, ele vai jogar no Brasil. Ele tá jogando fora, no Morumbi, né? Aí, né? Ele vai estrear no Morumbi. Morumbi lotado, são esperadas mais de 67 mil pessoas. Eu acho que é o palco perfeito para ele deslanchar na seleção mesmo. Você tá de acordo, Thomas? Você acha que... eu acho que o David Neres é um nome que possivelmente pode ir muito bem nessa estreia, principalmente, porque ele talvez ali do ataque seja o jogador com mais habilidade individual, né, para driblar a defesa. Mas eu acho que o Coutinho pode acabar fazendo a diferença como o cara para dar aquela assistência ou para o chute fora da área. Ele tem excelente chute, corta para a direita ali, bate de chapa no cantinho. Ele é muito diferenciado, vinha sendo criticado no Barcelona pela temporada ali. Sim. Claro que pegamos dois adversários bastante fracos nos amistosos, mas não podemos também tirar a grande atuação que ele teve nesses... Jogou bem, eu acho que está recuperando a forma dele de bom jogador. Eu acho que tende a melhorar durante a Copa América. Exatamente. Então, e quem está numa boa fase, imagina, é o Richarlison, né? Nossa, sim. Deu a bola nele e vai fazer um gol. Eu quero ver comemoração de pombo. Tudo que eu quero. Todos queremos. Tomara que seja já hoje, né? Já comece aí fazendo gols pela seleção. A Copa América que vai fechar esse ciclo aí de eventos esportivos no Brasil, né? Então teve as Olimpíadas, aí depois teve, a Copa do Mundo, Olimpíadas, agora vem a Copa América também. Tá precisando de um título a seleção, né? O último título foi lá em 2013, da Copa das Confederações. E se não tiver um título também, tem Copa América ano que vem de novo, né? Copa América seguida. É verdade. Bom, vamos passar aqui então. Quem pode passar de vocês, meninos? Uma provável escalação aí, a gente comenta um pouquinho em cima, se vocês querem tirar ou pôr alguém. Pode ser você, Gabi? Eu mando a colinha aqui. Beleza. Alisson no gol, Daniel Alves, o nosso capitão. Thiago Silva, Marquinhos, a dupla de defesa. E Felipe Luiz na outra lateral. Casemiro e Fernandinho ou Alan. Eu acho que tinha que ser o Alan. Coutinho para fechar meio campo. E no ataque, Richarlison, David Neres e Firmino. Fortíssimo, então. Eu acho que o forte dessa seleção é o ataque mesmo. A defesa é muito consistente, óbvio, mas um ataque jovem e forte. É muito difícil o adversário chegar na nossa defesa para que precise realmente ali, né? Sim. Então... E ainda se tem o Felipe Luiz, que é um lateral que sabe marcar bem também, tem uma boa saída. O Daniel Alves, que já é bem ofensivo. Sim. Então, o time do Brasil tá bastante ofensivo, assim. Neymar não vai fazer falta, então? Não, de forma alguma. Acho que não. Não? Ele faz falta porque ele é muito bom, ele é fora da média. Mas ele não é insubstituível, né? Eu acho que tem peças boas para repor e eu acho que o time consegue. A gente falou aqui durante as semanas, também desde a lesão dele, que o coletivo começa a trabalhar um pouco melhor, já que você não tem uma referência só, né? Esse coletivo começa a trabalhar melhor. Vai ser bom para a seleção. Também acredito nisso e você continua comentando aí. O Gabs daqui a pouquinho vai ler aqui alguns comentários de vocês no nosso Facebook, vai votando na nossa enquete lá também. É importante falar, só para finalizar essa
parte da seleção que estreia hoje às 9h30 da noite lá no Morumbi, que o próximo jogo, né, depois de hoje, vai ser só na terça contra a Venezuela, né, que é o próximo adversário da chave do Brasil. E antes de começar aí a Copa América, saiu o ranking da FIFA, dos melhores clubes aí, do mais bem ranqueados pela FIFA. O Brasil está em terceiro, atrás da Bélgica em primeiro e França, atual campeão do mundo, em segundo. E aí, conseguiu se manter, né? Conseguiu se manter. Caso o Brasil venha a vencer a Copa América, quem sabe a gente não consegue galgar umas outras posições, certo? Fechada a seleção. Você quer ler já os comentários? Quer esperar mais um pouco? Tem bastante gente tem alguns comentários, tem bastante gente comentando. Vamos lá, então vamos dar uma passadinha. Uns comentários da seleção, um comentário aqui mais estruturado. O Fabrício comentou: eu tô desacreditado da seleção brasileira. Vai ser 0-0 contra a Bolívia e acho que o Uruguai vai ser campeão. 3 pontinhos, pausa dramática, fora Tite. Existe, assim, bastante gente desacreditada. Sim. Por quê? Tem os próprios motivos, mas também pela atuação na Copa. Deu uma desmotivada, né? É meio complicado. E depois da Copa do Mundo, a seleção brasileira passou a jogar de uma forma bastante pragmática, né? Sim. Durante as eliminatórias foi muito bem, jogando muita bola, ofensivo, marcando gols. Né? Chegou na Copa do Mundo, e depois da Copa do Mundo jogou uns joguinhos aí, ganhou, mas não deu show, não fez espetáculo, e isso acaba afetando a torcida. Desacredita um pouco. Aqui o Leonardo comentou: o Fernandinho é muito bom mesmo, o único problema dele é a bola. Olha só. E para fechar, um último comentário sobre a seleção, o Neto comentou aqui: o Brasil vai jogar no estádio mais antigo do mundo. Vai que traz uma sorte para a seleção, né? Vai estar lotado. Tá precisando aí, né? O Tite precisando de um título também, né? Sim. Já para fechar essa era dele, essa primeira era aí. Estamos torcendo para ele fazer um bom trabalho na Copa América e quem sabe trazer esse título que desde 2007 não vem para a gente aqui no Brasil, certo? Passada a seleção brasileira, vocês podem continuar comentando aí da seleção e também voltando no site, mas vamos falar dos jogos que tivemos ontem, né, pelo Campeonato Brasileiro, a 9ª rodada. Vamos começar com o jogo entre Palmeiras e Avaí. Palmeiras venceu com tranquilidade, né, foi 2-0, o jogo aconteceu no Allianz Parque às 8 horas, gols de Daverson e Bruno Henrique. E, gente, antes da partida aconteceu uma homenagem, né? Vocês podem explicar para mim qual é que foi? Olha aí, ó. Alguém conhece? Eu nunca ouvi falar desses jogadores. Esses daí, quem será que eles são? A foto um pouco pesada, né? Esse também, esse troféu no meio, eu não conheço. Não conheço. Tem time que não conhece, né? Olha só. Então, aquela cutucada básica aqui, mas, ó, gente, quem não tá reconhecendo ali, olha o Marcão ali atrás, tem Roque Júnior, Paulo Nunes, tem o Alex agachado ali, César Sampaio, o Galeano, Sérgio, um monte de gente. A foto aí, uma devida homenagem, né? Sim. No próximo domingo, o Palmeiras completa 20 anos do título único, né? Título da Libertadores de 99, que inclusive foi conquistado pelo Felipão e por esses jogadores aí. E aí, Thomas, uma homenagem importante também, né? É muito bom quando os times brasileiros fazem coisas assim. A gente vê isso muito lá fora e aqui no Brasil a gente vê pouco. Espero que essa atitude do Palmeiras faça com que os outros times também olhem um pouco mais para sua história, premiem os seus atletas famosos. Não que só quando acontece história. Alguma coisa, né? Porque existe também aqui, eu não sei se vocês concordam, mas existe uma como é que fala? Uma tendência a se homenagear apenas quando as pessoas vão embora, né? Sim. Então é muito importante que a gente faça isso enquanto eles estiverem aí para receber esses prêmios, né? Receber essas homenagens, né? Então imagina ter esse troféuzinho assim na sua estante, uma mini taça da Libertadores. Nem fale, né? E sabe que antes da partida, que a gente vai comentar já, a maior organizada do Palmeiras gritou o nome desses jogadores e não dos titulares que entraram em campo contra o Avaí. Também uma homenagem aí da torcida organizada. É legal também, né? Sim, o Palmeiras tá em boa fase, tá todo mundo comemorando. Eu acho que tem mais um motivo para comemorar, não tem problema nenhum mesmo. Nem fale. Você sabe que o Marcos, né, quando o nosso repórter aqui, o Calió, perguntou para ele, e aí, colocasse em campo o de 99, de 2019, quem é melhor? É difícil, né? Eu acho que pelo peso, olha essa camisa aí que o Palmeiras fez em homenagem, né? Eu acho que pelo peso do time, pelo peso do título, acho que 9-9 ganha. E você, Thomas, o que você acha?
Eu acho que 99 ganha também, mas assim, se eles forem jogar hoje, ganha 2019. Hoje eu acho que 2019 ganha. Exato, mas Marcão ficou em cima do muro, falou ali, não dá pra falar, aquela coisa toda. É porque tem que ser um pouco político, né? A gente vai falar que... Marcão que não é nem um pouco político, exato, né? Ele que acumula polêmica. Garfada nas redes sociais, mas ontem foi ali político e resolveu não se manifestar. Mas vamos falar do jogo então. Quero saber de vocês. Palmeiras. Tem uma galera aí, principalmente aqui na redação, não sei se ironicamente ou não, fala que o Palmeiras já é campeão brasileiro. O que vocês estão achando de Thomas? Você acha que já pode entregar a taça? Eu tava aqui no programa quarta-feira, quando o Matheus falou e cravou que o Palmeiras ia ser campeão brasileiro, e eu concordo. Você concorda? Eu concordo. O Palmeiras já está 2 pontos na frente, com um jogo contra o Botafogo subjúdice ainda, então pode ter 3 pontos a mais, então 25, 5 pontos à frente do Santos, que é o vice-líder. Tem toda a pausa para a Copa, para treinar e melhorar o time, que já está muito bom. E o time não vai cansar durante a Copa, né? Porque ninguém foi convocado. Ninguém foi convocado. Então, realmente, o Palmeiras tem tudo para voltar ainda mais forte do que já está, invicto no campeonato, melhor defesa, melhor ataque. Mesmo com as outras competições que disputar. Mesmo com as outras competições, porque até agora já disputou essas competições, a Copa do Brasil e a Libertadores, e conseguiu manter o desempenho no Brasileiro e continuar bem nessas competições também, quebrando todas. Marcas e recordes aí, o time do Felipão, né? É a terceira vez que o Felipão na carreira consegue 10 vitórias consecutivas. Exatamente. E olha, só lembrando vocês que isso que o Thomas falou, né? O julgamento desse caso do jogo do Botafogo contra o Palmeiras vai ser no dia 14. Então, em breve, a gente já vai saber se o Palmeiras dorme na liderança esse mês com 5 pontos de distância ou apenas, né, entre aspas, 2 para o Santos, que é o segundo colocado. Alguma pontuação desse jogo? Quer destacar alguém aí que você curtiu? Eu queria destacar os dois jogadores que fizeram o gol, né? Os dois jogadores são os artilheiros do Palmeiras na temporada, mas um detalhe, o Bruno Henrique ele é volante e o Daverson ele é centroavante, está com 3 gols, 1 gol a menos que o Bruno Henrique. Sim. Que é essa situação preocupante, a única situação preocupante que eu vejo no Palmeiras. Os atacantes estão fazendo menos gols que os meio-campos. Isso daí é uma coisa que talvez o Felipão vá trabalhar aí nesse mês de pausa, se é que tem que trabalhar mesmo, porque eles estão muito bem, né? Tá dando resultado. É o único detalhe que eu pontuaria. Que sempre é bom melhorar, né? Sim. É um ponto a se melhorar todo mundo. E se pode melhorar, por que não, né? Exatamente. Mais gols a serem para feitos, treinar, né? Então vamos trabalhar, né? Exato, também vamos dar um destaque aqui para os laterais ontem do Palmeiras também, Diogo Barbosa jogando muito bem, Marcos Rocha também. Palmeiras está mais tranquilo, vai dormir tranquilo aí durante essa pausa da Copa América. Lembrando que eles vão ter um período de mini férias, né, merecidas também, e depois voltam a treinar. Se eu não me engano, são 10 dias de pausa aí que eles vão ter. E aí voltam para a correria, né? Copa do Brasil já no dia 10 de julho, aí depois já tem rodada do Brasileiro dia 14 de julho, então não vai parar, quem? né? Contra o São Paulo, clássico, né? Clássico. Já volta o Campeonato Brasileiro com um clássico aí entre o São Paulo e o Palmeiras, mas realmente o primeiro jogo do Palmeiras depois da pausa vai ser contra o Internacional no dia 10 ainda, no dia 10 de julho ainda definiu o local, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Correto? Correto. Jogo bom. Vamos pro outro jogo, né? Um momento difícil jogo aí. Que deu o que falar, né? Os dois jogos tiveram VAR, mas o outro jogo deu mais polêmica. O outro jogo deu mais polêmica porque vamos explicar para vocês aqui. Então, São Paulo foi visitar o Atlético Mineiro lá no Independência ontem pela 9ª rodada também. Arrancou um empate importante se você for ver, né, fora de casa, Independência, como foi o jogo. Mas isso significa que o São Paulo mais uma vez não venceu, né, Thomas? Não venceu, mas fora de casa, contra o Atlético Mineiro, é um bom resultado. Sim, também São com Paulo, na fase que tá, precisa pontuar. Então, você vai fora... Principalmente fora de casa, você conseguir esse pontinho importante, e buscando o resultado, né? Saiu atrás e conseguiu o empate. O Alexandre Pato marcou o gol de empate e foi muito bem na partida. Ele teve duas chances entrou bem também, né? Ali. O Nenê foi bem, deu assistência pro Pato fazer eu não sei se gol. Vai ter meme disso, que o Gabriel depois vai falar. Mas eu vi muita gente falando nas redes sociais assim, eu tento odiar o Nenê, mas ele vai lá e me dá uma assistência dessa. Não, eu não vou dar bola pro Nenê hoje. Não hoje vai não. dar. Então tá bom, mas tem vários, eu vi vários na internet, pra vocês darem uma procurada aí,
Mas, enfim, concordo com você, Thomas, né? Esse ponto fora de casa, tirando a situação do São Paulo, é muito 7 importante. jogos sem vencer, né? Era o que eu ia falar agora. Ó, 7ª partida sem vencer, 5 pelo Campeonato Brasileiro e 2 pela Copa do Brasil, quando foi eliminado pelo Bahia, né? E nesse período de 7 jogos, só 2 gols de 2 empates. O de ontem e o contra o Cruzeiro. Né? Aí fica difícil de defender. Complicado, né? Porque foi muito bom o resultado, como vocês falaram, um empate, jogo fora de casa, o Atlético jogando bem, jogaram melhor do que estavam demonstrando no futebol anteriormente, mas mesmo assim, manteram uma atuação que não surpreendeu, que é o que precisava ganhar. O São Paulo precisa ganhar um jogo para sair dessa má fase. Agora vai pegar um mês de férias quase e vai ficar um mês com essa pressão nas costas, vai treinar com essa pressão nas costas, vai voltar com a pressão nas costas para um clássico, que é o primeiro jogo. Exatamente, é o que a gente falou agora de pouco, né? Mas é isso aí, o primeiro jogo do São Paulo depois da pausa da Copa América é exatamente o clássico contra o Palmeiras. E assim, o Cuca tá usando bastante a pausa como uma muleta dele ali, para ele falar assim, não, durante a pausa a gente vai trabalhar. Mas eu quero saber de vocês. Vai ser melhor. Quero saber de vocês agora, aqui de você também que está acompanhando a gente pelo Facebook, comenta aí o que você acha. O que o São Paulo tem que fazer para, de fato, deslanchar nesse segundo semestre? É comprar jogador? É mandar para fora outros? É diretoria? É treinador? O que você acha, Thomas? Que precisa, assim, claro que vários pontos, se a gente pudesse falar todos, né? Mas, assim, para você o principal nesse momento. Assim, é muito difícil a gente dizer o que o São Paulo precisa fazer para melhorar e o quanto essa melhora realmente vai impactar no torcedor, o quanto o torcedor vai gostar dessa melhora que é possível de São Paulo. Eu não acredito que o São Paulo vai brigar para ser campeão brasileiro, mesmo que melhore muito depois da volta da Copa América. Sim. Mas a questão que eu acho que está fazendo o São Paulo perder alguns jogos que não deveria é a pressão psicológica. Os jogadores do São Paulo estão sentindo muito um momento histórico do time, que não é campeão há muitos anos. O último título foi em 2012, aquela Copa Sul-Americana que até alguns torcedores do São Paulo não consideram muito, ali, porque teve meio jogo só. Então, a última grande conquista do São Paulo teria sido o Campeonato Brasileiro de 2008. Então, aí são 11 anos sem ganhar um título importante. Bem isso pensado. Pesa para o jogador. Bem pensado. E isso também reflete, por exemplo, ontem em campo, Toró muito mal, Reinaldo muito nervoso também, né? Que são o futuro, né? Com ele ali, dessa eu assino embaixo várias vezes, quantas vezes puder, porque a curto prazo é isso que pode ser resolvido. A longo prazo, sim, tem que mexer em diretoria, tem que mexer na estrutura do clube, mas a curto prazo tem um elenco bom, tem um elenco que dá para jogar. A gente já viu esse time jogar bem, eles sabem jogar, eles conseguem. O problema é que estão desempenhando com esse peso nas costas. Então tem que jogar de um jeito mais leve. Porque o Pato mesmo reclamou do time ontem, falando, não vai dar pra gente jogar só dando chutão. E realmente não vai dar. O São Paulo deu 300 passes ontem contra 700 do Atlético. Então, tipo, Tem que equilibrar isso daí com o emocional também, né? Porque fica difícil. Então, quando melhorar o emocional, em campo as coisas vão começar a dar certo, porque são jogadores de qualidade. Exato, com certeza. Concordo com vocês deixam a opinião de vocês aí também. Lembrando, então, que nessa pausa aí para a Copa América, o São Paulo fechou esse pequeno turno, né? Primeiro pequeno turno aí, nono lugar do Brasileirão com 14 pontos, um pouco distante do que eles estavam pretendendo aí, né? E lembrando que para a partida contra o Palmeiras, que vai ser o primeiro compromisso depois da pausa, o Cuca não vai poder contar com o Anderson Martins, que levou cartão amarelo ontem e vai desfalcar o São Paulo, mas vai ter o retorno do Tietê, que não jogou ontem. Esse faz falta, hein? A gente faz falta, né? No esquema tático do Cuca, ele faz bastante falta. Bom, falamos então aí de Palmeiras e São Paulo. Quer ler mais alguma coisa aí? Dá pra dar uma passadinha? O pessoal tá falando bastante de Corinthians e Santos, então... Então vamos falar de Corinthians e Santos aqui. A gente, inclusive, trouxe alguns números, né, Aninha, aqui do Corinthians e Santos. Olha, porque eles jogaram na quarta-feira, calharam de jogar os dois, um contra o outro, vitória do Santos, aí 1-0, gol do Eduardo Sacha, mas a gente trouxe um pequeno... Olha só, a Martezinha aí trazendo o aproveitamento do Corinthians, olha só. 50% de aproveitamento nesse primeiro, né, que a gente estava falando nessa primeira parte do primeiro turno. Foram 8 jogos, 3 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 7 gols a favor, 5 contra. Thomas. Esses números impressionam. Na fogueira. Não, 7 gols a favor em 8 jogos, menos de um gol por jogo, é muito ruim.
Um desempenho fraquíssimo do ataque do Corinthians, e a defesa, tomando 5 gols, que é a marca forte do Corinthians nos últimos anos, também é um pouco preocupante. Mas era muito o que a gente falava também naquele início ali, né? Daquela dupla de zaga muito contestada, e depois também muita gente defendendo, exatamente, né? Manuel Henrique, aí Manuel não pôde jogar alguns, aí depois o Henrique se machucou em outros, também tem isso. Mas você acha que a zaga titular do Corinthians tem que ser Manuel Henrique ou Marlon? A zaga tem que ser Manuel Henrique, eu acho, assim. O Henrique é mais criticado que o Manuel, né? Mas ele foi bem ano passado, teve lá seus momentos. E você precisa dar ritmo para sua defesa. Eles não vão... Se você colocar o Marlon no lugar do Henrique, ele vai demorar para entrar no ritmo bom, a defesa ficar forte. Então eu prefiro manter a base, que aí você mantém o desempenho e melhora, vai melhorando. Em vez de você começar do zero um trabalho na defesa. E que foi exatamente o que o Carille defendeu durante o início de temporada, que ele falou, eu vou manter esses 2 jogadores e lá pra frente vocês vão entender por quê. E aí espero que a gente entenda mesmo, né? Porque a gente tá entendendo por que projeto, escolhas, né? Mas é um projeto, exatamente, um projeto, não é? Então, o projeto do Carille é esse aí, a gente tá indo com ele, não é? Olha só, então, ali 50% de aproveitamento geral, né, do Corinthians. Líder de assistências, Fagner, que não jogou, né, os 2 últimos jogos do Corinthians, e o goleador é o Pedrinho, que também não jogou, que está lá com a seleção olímpica em Toulon para disputa, né? Sim, mas é preocupante justamente essa quantidade de gols que o Corinthians está fazendo. O Corinthians está tomando quase a mesma quantidade de gols do que faz. Para um time que quer disputar no topo da tabela, é preocupante. Tem que fazer mais gols, tem que ganhar mais. Melhorar bastante daí, né? Tem que desempenhar melhor, porque senão vai ficar com 7 gols, 5... Tá tudo equilibrado, né? Tá tudo 50-50 no Corinthians. É um desempenho bem de meio de tabela, que é o preocupante, principalmente para o torcedor. Exato, ó, você falou... Nem em casa, se você olhar os números, o desempenho do ataque do Corinthians é bom. São 3 jogos, 2 vitórias, 1 empate e só 2 gols a favor. Então são aí 2 vitórias de 1-0 e um empate de 0-0. Bem estilo Corinthians, né? Precisa dar uma melhorada nesses números aí para exatamente o que o Gabriel falou. Porque olha só, ele falou, tá no meio da tabela, exatamente no meio da tabela. O Corinthians fecha essa primeira fase aí, né, da pausa, em 10º lugar com 12 pontos. Um jogo a menos. Porque não teve aquele jogo contra o Goiás. Mas vai pegar, depois da pausa, o CSA em casa, uma partida mais tranquila. Quem sabe não dá para dar uma subida aí na tabela, começar uma CSA que está em 19º, né? 19º, se eu não me engano, é 19º que ele tá. Essa partida é 14 de julho, né? Depois da Copa América aí. É importante falar que, pensando nessa recuperação, se a gente pode chamar de recuperação do Corinthians no Brasileiro, os jogadores se reapresentam no dia 24 de junho, então vão ter esse período de férias também, merecidas aí nessa pausa da Copa América. E depois vão fazer 2 amistosos, um contra o Botafogo no dia 29 e um contra o Vila Nova no dia 4 de julho. Também importante para manter o ritmo dos jogadores ali, né? E eu queria deixar uma pergunta importante como ponto negativo do Corinthians. Cadê o Bocelli? Pois é, né? Eu acho que a gente está falando aqui de ataque, né? O Corinthians precisa de um ataque mais eficiente e a principal contratação do ano não está trazendo esse resultado esperado. Exato. Então, como ponto negativo, acho que eu queria deixar Mas você pontuado. diz de não escalação ou de não aproveitamento quando é escalado? Eu acho que um pouco dos dois. Eu acho que ele não mostrou o suficiente para ser escalado e se fosse escalado também não mostraria. Eu tô com ele, né? Tem essa dupla contradição aí, porque a gente pede, aí quando põe, você fala, mas não precisava. Se anula, né? Exatamente. Vamos falar do Santos, então, também aqui, rapidinho, senão vão bater na gente aqui, ó, o Santos. Olha só, cadê o Santos? Aí o Santos também, é um pouquinho diferente, né? O Santos lembrando... muito bem, diferente do Corinthians. Eu acho que o balanço do Santos já é bem mais, assim, animador, né? A gente vê ali um aproveitamento geral de 74%. Em 9 jogos a gente tem 6 vitórias, 2 empates e 1 derrota, 12 gols a favor e 7 gols contra. A gente, lembrando vocês aqui, né, que o Santos termina essa primeira fase em 2º lugar com 20 pontos. E é aquela história, né? Foi eliminado de algumas coisas aí no meio do caminho. A torcida pegou algumas, quis ser legal. Ele foi eliminado em algumas competições, em todas que disputou, infelizmente, aí no meio do caminho, que o futebol de São Paulo
tá realmente enchendo os olhos, mas não tá conseguindo achar ainda algumas... não conseguiu ser consistente, né? Consegue ótimos jogos e jogos péssimos também, né? Exato, né? E mata-mata dá um pouquinho mais de segurada, né? Às vezes, né? Nesse esquema de jogo aí. Mas na minha opinião, tem tudo para dar um trabalho pro Palmeiras, sim. Se for mesmo o Palmeiras que se mantiver ali em cima, eu acho que vai dar trabalho, sim. E aquele ponto a ressaltar que é a melhor campanha na história dos pontos corridos do Santos, né? Desde 2003 é a primeira vez que o Santos consegue terminar com mais de 18 pontos. Então, acho que é um ponto, assim, outro ponto positivo a ser destacado, né? E olha só uma coisa que tá ali na nossa artezinha. Ó quem é o goleador ali. Alguém pode ler para mim? Pois é, Eduardo Sacha. Eduardo Sacha, o criticado. O criticado. Contrataram outro centroavante ali para, né, para fazer essa função aí. E de repente o cara me sai do banco em algumas oportunidades, faz gol em clássico, não é? E daí ele tá calando a boca de alguns críticos, inclusive do próprio Sampaoli, que não utilizava ele ali no começo, né? Não, e ele fez um gol importantíssimo no clássico contra o Corinthians, que ali o Corinthians estava se segurando, mantendo o 0-0, e ele conseguiu parar a defesa do Corinthians e fazer o gol da vitória, colocou o Santos na vice-liderança do campeonato. Então, realmente, ele tem sido muito importante, é um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, com 5 gols também. Então, realmente, o desempenho do Sacha tá surpreendendo pro lado positivo. Troféu revelação para ele. Troféu revelação. É isso mesmo, gente. Lembrando, então, de novo, que o Santos é o segundo colocado do Campeonato Brasileiro. E o primeiro compromisso que tem, depois da pausa da Copa América, no dia 14 de julho, fora de casa, contra o Bahia. Tá certo? Agora eu quero saber o que a galera tá comentando aí. Quero saber o que nós falamos aqui. Só uma coisinha. Vai escolhendo os comentários aí. Sim. Vocês gostaram dessas artezinhas aí que a gente colocou? Pois bem, do Palmeiras e do São Paulo, se você quiser saber também, amanhã vai estar lá no site, vocês dão uma conferida aí para saber esses aproveitamentos também, porque é legal, né? Nessa pausa da Copa América, dá aquela analisada nos números do seu time, né? É importante. Tá certo. O pessoal cobrando os corintianos aqui. O Fabrício já começou falando, chupa Corinthians. O Moisés perguntou, cadê os corintianos? O Alex Alves mandou só 2 caracteres, isso. 51. Ih, olha só o que teve em 51, não é? O que aconteceu em 51? É que a gente mostrou as imagens da Libertadores 99 aqui, então o pessoal deu aquela cobrada. Cadê? Tinha separado uma bem legal aqui pra gente discutir. Aqui, o Gabriel Martins perguntou, o Santos, se a gente acha que o Santos tem chance de ser campeão brasileiro. A gente falou agora de pouco aqui, Sim. né? Eu acho que tem. Se continuar, assim... precisa estar essa caça ao Palmeiras. Lembrando que não é que a gente está afirmando. Eu não tô, tá? Eles falaram aqui. Eu não falei nada. É verdade, você não falou. Ele e o Matheus falaram. Eu acho que o Palmeiras tem essa tendência a ser líder e ficar ali entre os favoritíssimos, mas eu acho que se o Santos continuar nessa decolada aí, vai conseguir sim. Ainda mais que está competindo só o brasileiro, né? E tem um estilo de jogo bastante ofensivo, então... provavelmente gols não vão faltar. A questão é quantos vai sofrer, né? Exatamente. Exato. Bom, acho que é isso. Mais alguma coisa aí? Vou guardar um pouquinho pro final. Tá bom, então. Vamos guardar pro final. A gente fez, então, o nosso balanço do Brasileirão nessa primeira parte aí. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando, então, o Brasil estreia, a Seleção Brasileira estreia hoje às 9h30 da noite. É por isso que vamos ter essa pausa aí de um mês no Campeonato Brasileiro, né? Mas aqui a gente vai continuar falando durante a pausa nos nossos programas aqui, principalmente no Gazeta Esportiva Primeira Edição, todo dia 12h30, sobre os clubes, né? Então, se vocês quiserem saber, vocês entram no site e também acompanham a gente aqui. Antes da gente ir para nossos memes, eu queria falar, né, que a gente, só falar rapidinho, a Seleção Brasileira Feminina perdeu ontem de virada para a Austrália. Tava 2-0, gol da Marta e da Cristiane. Tem meme sobre isso, meme não. Tem meme sobre isso? Tem uma crítica à arbitragem, porque isso aí precisa, viu? Precisa, mas não só a arbitragem. É um meme criticando outras partes envolvidas no jogo. Vamos fazer o seguinte, vamos falar dos memes, aí quando chegar essa hora você... É o último meme. Tá bom, então no último meme a gente fala da Seleção Brasileira. Então é pra ir de rede social agora. Vamos de rede social agora. Vamos de rede social. Agora. A semana começou com o aniversário do Coutinho. O Santos mandou uma homenagem. O Coutinho que, infelizmente, veio a falecer este ano. Então, nosso parabéns atrasado. Ao gênio. Melhor camisa 9 que o Santos já teve, provavelmente vai ter na história, né? O Santos fez, né, a homenagem quando ele faleceu também, Sim, né? Foi no um mês momento... de abril, se eu não me engano, Sim. abril ou maio. E que legal, né? Sempre lembrar, a gente falou aqui, né, do que tem que fazer essas homenagens e Sim. etc. Mas é bom também quando um ídolo que é eterno, depois que ele se foi, você continuar tem fazendo que lembrar, homenagens também. O cara fez história. Então, mais Essa que lembrado, foi a né? segunda-feira aí do Santos. Aí,
Felipe Melo renovou e eu queria só ressaltar o estilo. Style. Ressaltar esse estilinho, essa moda que tá agora de usar esses sapatos sem meia. Então, criticaram bastante ele. Talvez, não sei. Esse negócio acho que é um mocassim, de pele aí sei lá. no chão, espero que não tenha maltratado nenhum bichinho pra fazer isso. Aí minha cadeira de couro, então maltratou de qualquer forma. E ele é o cachorro louco, então tá tudo errado. E a mulher dele ali atrás. A foto de grande patrão, né? Exatamente. Mas tudo bem, ele renovou mesmo. até 2021. E aí, terça-feira também, rolou uma mobilização dos clubes e da CBF contra o trabalho infantil. Foi uma mobilização bem legal pra gente trazer aqui. Só tem que dar uma divulgada, porque é muito importante. Tá, né? Muito importante ter acontecido, muito importante a mobilização. Quarta-feira, Dia dos Namorados, teve a artezinha dos clubes também. O Palmeiras, queria destacar do Palmeiras, porque eles colocaram uma arte para os que não namoram se conhecerem. Que legal. Então é legal, porque você já conhece um palmeirense pra ir no jogo junto, né? Olha é legal só. quando torce pro mesmo time por isso. Marketing ali, mas também um marketing amoroso, não é? O Palmeiras fez ali. Estão certo eles, né? das oportunidades, né? É isso aí que a gente aprende na faculdade, né? As disciplinas de marketing, essas Exatamente. coisas. Exatamente. Gostei. E a Gazeta Esportiva não fica pra trás, né? Porque a gente também fez a nossa arte. E aí eu pergunto pra vocês, quem foram vocês nesses Dias dos Namorados? Casado e combinando igual Piqué e Shakira, tatuagem pro mozão, Daverson, e solteiro sim, sozinho no... Olha só, quero que o pessoal comente Comenta isso daí. aqui embaixo. Comente o que você passou no Dia dos Namorados aí. Falando em comentário, teve um comentário bem legal na nossa página lá do Facebook, que o Dalmo comentou. Pode mostrar, Aninha. Acho que as pessoas têm que ler isso, o comentário. É um comentário perfeito. O Dalmo comentou assim: eu sou opção solteiro sim, sozinho também. Como a gente tem compaixão, a gente comentou, né? Mas a gente tá aqui com você sempre, né? Pelo menos. Aí o Dalmo comentou, a coisa tá feia, né? Poxa. Ô, Dalmo, acompanha a gente aqui, você nunca vai estar sozinho, meio dia e meia. Pelo menos no meio dia e meia até a 1 e pouquinho, que daqui a pouco a gente tem que terminar o programa. Mas pelo menos nesse tempinho você vai estar sempre acompanhado. Exatamente. A gente quer que você venha aqui com a gente. Estamos com você. Estamos com você, exato. Hashtag. Todos somos Dalmo. Estamos com Dalmo. Bom, aí teve o jogo do Santos e do Corinthians. O Santos que tá com essa mania de postar estatística, né? Depois do jogo. Ele tá gostando, né? Tá gostando. E aí, ó, bom dia pra quem chutou ao gol. Olha assim, uma leve diferença de 19-2, né? Tem uma crítica a se fazer desses números, né? Exato, 19 somente... chutes e 4 no gol. Exato. Mas é o que a gente também vinha falando aqui, que esse último, né? O último passe não, o último chute mesmo, né? O Santos tem que melhorar. O último passe tá tendo, né? Só não tá sabendo chutar. Não tá sabendo chutar. Vamos dar uma melhorada aí. Chutar, mas chutar no gol, né, Thomas? Não adianta nada, né? Corinthians também. E aí, aí eu falei que ia ter crítica, então aqui vai ter crítica, né? Eu vou matar o Vadão. Matar também. Naquele sentido figurativo, né? Sem agressão a ninguém. Sem agressão, a gente não quer. Quero mais que ele fique bem, só longe da seleção. Exatamente, é a minha opinião que corroboro aqui com o Gabriel, não é? E pelo jeito a Marta também. Porque tirar os 3 pilares da seleção no meio tempo... Até a Cristiane reclamou, né? Exatamente. Sim. E daí a gente vai para esse último assunto aqui, então, da nossa live. Seleção brasileira começou vencendo. Marta fez gol de pênalti, depois a Cristiane numa belíssima jogada. A Tamiris pela lateral. Foi um cruzamento incrível. Marta que igualou a quantidade de gols em Copa do Mundo com o Close. E a primeira também, entre homens e mulheres, a fazer gols em 5 Copas diferentes. Braba. Eu queria ser essa mulher. Nossa. Ou ser amiga dela. Assiste a gente, Marta. E manda uma mensagem, fica muito feliz. Vamos ser amigos. Vamos ser amigos. Bom, é isso, né? A seleção, então, acabou perdendo ontem. Tem que torcer para vencer a Itália na última rodada e torcer por um empatezinho, talvez, entre as italianas e as jamaicanas, quem sabe ali. Vai depender, porque tá todo mundo igual, né? Ali menos a Jamaica. A Jamaica tá mais difícil a situação. Exato. Mas... De resto, Itália, Austrália e Brasil vai ficar provavelmente... Vai uma briga feia aí, hein? Vai ficar difícil. Vai ficar difícil. E vocês podem acompanhar tudo também do Mundial Feminino lá no site da gazetesportiva.com. Quero saber o que a galera votou, né? Então, na nossa enquete aqui, deixa eu relembrar qual era a nossa enquete. Qual será o resultado de Brasil e Bolívia na estreia da Copa América hoje no Morumbi às 9h30 da noite? A gente já tem o resultado aí? Temos o resultado? Olha só, vai dar Brasil. 63% das pessoas votaram no Brasil, lembrando que eram 3 opções. Então, não é... Né, não é todo mundo zicando, né? Não é todo mundo zicando. Tinha também um empate. Tem uma galera aí, ó, 63% concordando com a bancada aqui, né, Thomas? Concordando com a gente que vai ser uma vitória pro Brasil. Aí, mas eu achei que a porcentagem ia ser mais alta. Você achou que ia ser mais alta? O pessoal desacreditado, né? Né? Se fosse na altitude, essa porcentagem faria algum sentido, né? Mais baixa, mas... A gente...
Aqui... Gente, vamos apoiar, né? Tem que apoiar. Vamos apoiar. Vamos ver depois dessa estreia que a gente vai estar falando aqui a semana que vem, né? Vai que acontece alguma coisa. Exatamente. E chega a Copa do Mundo, todo mundo torce mesmo. É, então... aquela história toda. Bom, gente, olha, já deu o nosso horário aqui, já passou bastante o nosso horário. Queria agradecer todo mundo que acompanhou a gente aí nas nossas redes sociais. Daqui a pouco esse vídeo vai estar lá no YouTube, você pode assistir também, compartilhar. Obrigada para todo mundo que votou. Vamos torcer pelo Brasil hoje na Copa América, na estreia, no restante da Copa América também, para a seleção feminina. Gabs, muito obrigada. Bem-vindo eu que agradeço. Muito bom estar de volta com uma bancada excelente, como sempre. Nunca tem uma bancada ruim aqui, né? Olha só. E agradecer a você, pedir para você curtir todas as nossas redes sociais, se inscrever no canal do YouTube, que é aquela velha história, né? Aquela velha história, né? Ajuda a gente. Estamos quase batendo 250 mil inscritos no YouTube. E, bom, se inscreve lá. Se inscreve e ajuda a gente, né, Thomas? Muito obrigada pela sua participação aqui também. Bom final de semana. Muito obrigado, um bom final de semana para vocês, um bom final de semana para quem está nos assistindo e aquele abraço e acompanhe a gente Vai Brasil na semana que vem. É isso aí, valeu gente, bom final de semana e vai Brasil!